Boa noite, minha gente. Estão me ouvindo? Pronto, ótimo. Edinalda, Maíra, Patrícia, boa noite, como é que estão? Pronto, tá. Que ótimo. Gente, eu vou dar só uns minutinhos, tá? Para ver se entra mais, o pessoal entra. E aí a gente já inicia, tá bom? Nossa live de hoje. Pronto, a Edinalda colocou um joinha. Podem ligar o microfone, tá bom? Se puderem, se quiserem. Maria, seja muito bem-vinda. Boa noite. Tá com o microfone desligado, minha flor. Você falou e o microfone está desligado. Ainda estamos sem te ouvir. Feliz aniversário, professora. Sou muito feliz por ser sua aluna, viu? Você Oh, tem meu feito muita bem. diferença na minha vida estudantil. Sou enfermeira, sou biomédica e estou galgando uma vaga para enfermeira no concurso. Sou muito feliz por você ser minha professora, viu? Oh, meu bem. Obrigada pelas palavras. Que bom poder ajudar, né? A gente fica feliz. A É, alegria. eu A ale- trabalho, eu já sou funcionária pública da prefeitura, Hum, como técnica, porque eu passei na época que eu estava graduando, né? Mas agora eu estou buscando, eu estou em busca da minha vaga. E esse ano eu vou conseguir, com fé em Deus. E com vai a, sim, e vai com dar a certo. orientação de vocês. Estudando também, né? Vai dar certo, vai sim, com Vai, certeza. se Deus quiser. Então tá bom, viu? Feliz Um... aniversário para você trabalhando, né, professora? Obrigada, meu bem. Mas estou muito feliz de ser sua aluna, viu? Tá fazendo muita diferença na minha vida, tá Que bom? bom, fico feliz. Grande abraço. Outro. Gente, deixa eu. O Robert já tinha colocado para vocês lá no grupo, né? Que esse momento, né, foi pensado para dar oportunidade também, e principalmente, né, as pessoas que ainda não conhecem a mentoria, né? Que estavam vindo essa semana, né? Sendo novo, tendo esse primeiro contato aqui com o Dom Concursos, e aí teve essa semana com algumas aulas onde eles puderam participar. E aí o dia de hoje foi pensado para a gente dar uma pincelada, né, em algum assunto para que eles pudessem entender como é que funciona as aulas, entender também como é a mentoria, como é o curso, né, a plataforma. Então, assim, como eu fiz essa enquete aqui inicial, essa pequena enquete, e aí, por enquanto, né, vocês que entraram já estão comigo na mentoria. Então, assim, vai ser uma aula que vai ficar gravada, né, para que essas pessoas possam ter acesso, quem ainda não conhece, ou que estava conosco essa semana, mas que até o momento não conseguiu entrar, ou que não consiga entrar pela dificuldade mesmo, né, do horário, do sábado. E aí, no caso, vocês, se puderem, quiserem continuar aqui comigo para fazer essa revisão, porque eu não sei se tem gente que estava nessa aula, né? Porque às vezes tem gente que pode ser que, nesse momento do conteúdo que eu vou revisar aqui, talvez não esteve presente, ou ainda não conseguiu ver na plataforma, tá certo? Aí sintam-se à vontade aí, tá bom? Para vocês participarem, né? Ou não, mas de qualquer forma a aula vai ficar aqui gravada para esse pessoal, tá bom? Só para poder explicar. Pronto, tá entrando aqui. Kelly, boa noite. Gente, quem for aluno novo, ou né, tiver nesse momento aí de experimentar o dom essa semana, sinalizem, tá bom? Para a gente poder saber. Diga, Lu, tá com a mão levantada. Tudo bem? Tudo bem. Aqui eu comprei o curso ontem, né? Não abri no e-mail ainda, porque eu estava esperando assistir. Então, hoje seria ontem para eu começar hoje. Mas aí, como tinha essa aula, eu preferi terminar, né, essa semana com vocês. E amanhã eu já começo a pegar o tempo que passou, né? Então, eu vou Pronto, ter que dar um grau maior no estudo para chegar, para atualizar com vocês, entendeu? Mas, entendi. assim, eu estou muito satisfeita de ter adquirido o curso, sabe?
e eu espero que eu tenha sucesso. E eu estou gostando muito de vocês, cada um de vocês. Cada um tem uma particularidade e a gente tem muita... Parou de estudar há muito tempo, acaba recebendo as informações e assimilando muito bem. Então, eu agradeço. Ficamos felizes, né, em saber. Ô, Nalda, obrigada. Bom trabalho. Ó, Lu, só para te falar, então, a aula de hoje, então, para você vai ser nova, porque, na verdade, uma parte desse conteúdo, né, foi dado na nossa primeira aula da mentoria, de uma forma mais prolongada, né, que a gente tem um tempo maior, e aí tá gravado lá. Então, para você hoje vai ser novo, né, já que você ainda não acessou, aí vai ser bom. E aí depois você só repassa lá a primeira aula direitinho, eu vou mostrar como é que é na plataforma, e aí você vai ter tempo para assistir o conteúdo com mais calma, né, e aprofundar um pouco mais, tá bom? Deixa eu ver, entrou mais gente aí. Quem está entrando, boa noite, minha gente. Gleice, boa noite. Milene. Boa noite, boa noite. Aluna nova, já é nossa aluna. Ou está querendo ser? Boa noite, gente. Estou animada. Então, vamos lá. Então, como a gente está com o pessoal hoje misto aqui, quem já é nosso aluno, quem não é, então eu vou iniciar, tá? Com a revisão do conteúdo. Para quem é novo, poder ver mais ou menos como é que funciona. E aí, depois dessa parte, aí eu vou mostrar um pouquinho a plataforma, tá? Para quem ainda tem alguma dificuldade, ou quem não conhece a nossa plataforma ainda. E aí eu dou também algumas orientações a mais com relação ao curso, certo? Vamos lá. Qualquer dúvida, pode interromper, não tem problema, tá bom, minha gente? Quem é meu aluno aí já sabe. Pode ligar o microfone, mandar mensagem no chat. Aí a gente vai tirando as dúvidas aqui. Vamos lá, iniciar. Aqueles que ainda não me conhecem, né, que não me viram ainda, meu nome é Estela Renate, eu sou enfermeira e bacharel em saúde de formação, e já há um tempinho aqui no Dom, ministrando os módulos de saúde pública, né, que é a legislação do SUS, e para a parte de enfermagem, o módulo de conhecimentos específicos, tanto para o técnico de enfermagem quanto para o enfermeiro. Aí eu já tenho aqui umas carinhas conhecidas já. E hoje o nosso conteúdo, ele vai ser sobre legislação, na verdade, do módulo de legislação, tá? É um conteúdo breve, né, e faz parte, né, de um grupo maior, já explico para vocês, mas em si ele é um conteúdo breve, é um conteúdo que está presente no edital, e que é a questão certa de legislação, né? Não tem como vocês irem para a prova de legislação sem conhecer esse conteúdo que eu vou falar hoje. Pode cair de duas formas diferentes, tá? Então, às vezes a gente tem uma questão específica, né, sobre esse conteúdo, às vezes a gente tem dentro de uma questão alguma alternativa ali, né, relacionada a esse conteúdo, tá? Por quê? Porque ele faz parte da base do Sistema Único de Saúde, né, da base de criação. A gente tem um grupo de 3 legislações que a gente chama de bases jurídicas do SUS, que foram as bases aí, né, que deram sustentação ao nosso Sistema Único de Saúde, onde depois, né, se derivou todas as políticas que a gente estuda e que, né, já estamos estudando algumas já no módulo de legislação e iremos dar continuidade até o final da mentoria, mas são 3 leis fundamentais, certo? Que é a nossa Constituição Federal de 88, que é o nosso assunto de hoje, e temos aí as leis orgânicas da saúde, que são as leis 8.080 e 8.142 de 1990, tá certo? Por isso que eu falei que faz parte aí desse grupo que fundamenta, né, forma essa base aí do nosso sistema de saúde. Bom, vou aqui projetar para vocês. Daira, boa noite. Qualquer coisa vocês vão sinalizando aí para mim. Estão vendo a tela? Sinalizem aí para mim, por gentileza. Gente, vocês estão tímidos hoje sem querer ligar o microfone? E aí, tá aparecendo ou não? Tá aparecendo sim, viu? Pronto, então ótimo.
Então, vamos lá. Então, gente, para quem é novato, né, nas aulas aqui, tanto do módulo, né, de legislação, quanto do módulo de conhecimentos específicos, tá? Meu primeiro slide, ele é sempre dessa forma. Então, vai estar identificando aqui qual é o módulo, né, já que tem o profissional de enfermagem vai estar acessando esses dois módulos, né, quando forem estudar, e quem é outro, né, outras profissões de saúde, nós temos aí alunos que são assistente social, que são psicólogos, né, farmacêuticos, então eles vão poder identificar o módulo que é de saúde pública. Então, isso facilita um pouco na hora de vocês estarem acessando e buscando essas aulas lá na plataforma. Embora na plataforma eu vou mostrar para vocês, tem um espaço separado, tá bom? Mas aí, né, como uma forma a mais aí de verificação, então sempre no primeiro slide vocês vão olhar e vão identificar, tá bom? Então tem aqui, né, nossa mentoria para o curso, qual é o concurso, e aqui embaixo, na segunda linha, o módulo, ok? O segundo slide, tá? Toda a nossa aula será assim. No segundo slide, vocês vão encontrar a descrição dos conteúdos que serão trabalhados naquele conteúdo, né? Que vão estar presentes naquela aula que está gravada, né? Para quem estiver assistindo ou por alguma razão não conseguiu estar presente ali de forma síncrona, né? No momento ali da nossa aula. Então, vocês vão encontrar lá a descrição do conteúdo. Então, é só baixar e prestarem atenção que vocês vão conseguir visualizar. Aqui eu coloquei algumas informações a mais para vocês perceberem. No caso de hoje, né, nós vamos estar trabalhando aqui, né, revisando essa parte da Constituição Federal de 1988, que, como eu falei com vocês, faz parte desse grupo maior, que são as bases jurídicas do SUS. Então, tem a aula da Constituição, temos aí a Lei Federal 8.080, né, de 1990, e a Lei Federal número 8.142, de 1990, certo? Tem conteúdos que a gente consegue, em uma aula só, né, falar de mais de um conteúdo que está descrito no edital. Às vezes a gente não consegue, porque o conteúdo ele é mais extenso, né, aquela legislação traz mais informações, traz mais detalhes. Então, assim, não espantem que às vezes quando vocês abrirem algum slide, né, da aula, tiver só um assunto, né, ou tiver uma aula que tenha dois, que tenha três assuntos, tá? Então, não estranhe, porque pode acontecer dessa maneira, já que nós temos aí, né, por dia de aula, uma programação de 1h30. Então, às vezes dá para a gente conseguir colocar mais conteúdos, às vezes não. Mas, de qualquer forma, vocês não serão prejudicados, porque ao final da mentoria, eu já tenho um planejamento já preparado para isso, e aí, ao final, a gente consegue dar conta de todo aquele edital, tá bom? Então, não imagine assim, porque uma aula foi um assunto, outra aula foi dois, então, né, vai ficar complicado, vai atrasar o conteúdo, não é dessa maneira, tá? Ao final, a gente consegue aí contemplar todo o nosso conteúdo programático, tá bom? Lá no edital do concurso. E aí, a partir do terceiro slide, nós vamos ter aí o momento da explanação do conteúdo. Tá? Então, a gente sempre vai ter essa parte de apresentar o conteúdo para vocês, fazer a aula, e aí, no segundo momento da aula, a gente faz a revisão com questões, né? O momento de aprender com as questões. Então, vou trazer sempre questões relacionadas ao conteúdo ou aos conteúdos que foram trabalhados, para que eu possa ver também como é que vocês estão. E vocês também, ao mesmo tempo, conseguirem perceber se ficou alguma dúvida, se precisa voltar em algum aspecto do conteúdo, tá certo? Então, toda aula nós vamos ter essas duas formas, o momento de explanação e o momento das questões. Bom? Mas vamos aqui falar hoje da nossa revisão, que é a Constituição Federal do Brasil, tá? Eu não tenho como chegar na Constituição sem antes relembrar um pouquinho os passos, né, os momentos que antecederam aí, né, pensando na saúde pública do nosso país, os momentos que antecederam a nossa Constituição e que foram importantes para que a gente chegasse na Constituição Federal de 88, para que a gente chegasse no conceito, né, da definição e na garantia da saúde para a população brasileira, e aí, após a Constituição, assegurar a criação do Sistema Único de Saúde em 1990, tá? Então, aqui eu só trouxe esse diagrama só para explicar para vocês essa evolução, tá? A gente não vai entrar aqui em detalhes. Temos uma aula, né, para quem já é aluno aí, relembrar a nossa primeira aula, nós dedicamos, né, todo aquele tempo para falar dessa história da saúde pública. Então, a gente falou com detalhes, né, de todo esse processo,
desde, né, de antes mesmo das CAPs, das taxas de aposentadoria e pensão, até a gente chegar no momento da Constituição. Então, quem é novo hoje, quem está chegando agora, depois essa aula já está disponível na plataforma, vocês vão conseguir assistir, tá? Então, não vão ficar defasados, não vão ficar atrasados em relação ao conteúdo, não, certo? Mas aí, para chegar lá, vamos só relembrar aqui um pouquinho essa parte. Então, nós tivemos, pensando na história da saúde pública, né, numa linha temporal, nós tivemos aí algumas tentativas de organização, né, de sistemas que pudessem ofertar uma saúde para a população, né? Ah, mas não existia uma saúde pública, ou seja, o governo, né, o Estado em si, ele não ofertava a saúde para a população? Ofertava, né, mas as ações eram mínimas. A gente não tinha um sistema estruturado, tá, de saúde pública, como é o Sistema Único de Saúde, né, como nós vivenciamos isso desde 1990, e cada dia melhor, né, na ampliação melhor dos serviços do SUS, né, na superação dos desafios que a gente vivencia a todo momento, enquanto profissional de saúde, né, enquanto sociedade, mas nós não tínhamos isso antes, tá certo? Então, as ações eram muito isoladas e muito pontuais. Então, as próprias organizações dentro das sociedades, elas se organizavam em espaços, né, coletivos, para tentar assegurar essa saúde de uma maneira melhor, né, para esse grupo de pessoas. Era uma saúde que era uma saúde privada, no sentido, né, de que as pessoas acabavam custeando, né, esse recurso, e esse recurso ele era destinado ali para os setores privados, né, para as clínicas, para os hospitais, para as instituições privadas que já estavam instaladas aí no nosso país. Bom? Então, nosso primeiro momento aí de organização que a gente tem da sociedade nesses núcleos são as CAPs, que surgiram aí na década de 20. Tá? As CAPs, elas são as caixas de aposentadorias e pensões. Então, vejam que o nome, ele não é, né, específico pensando em uma assistência à saúde, né? O objetivo principal das CAPs era ofertar a esses trabalhadores. Cada CAPES, ela pertencia a uma classe de trabalhador específico da época. Então, essas empresas, elas recolhiam, né, dos seus trabalhadores um valor que eram destinados a essas caixas. O próprio empregador também investiu o valor. E aí, havendo uma necessidade relacionada, né, à aposentadoria, uma pensão, um afastamento desse trabalhador, ele ia ter direito a esse recurso. E também, na situação de adoecimento, ele também teria, né, a possibilidade de utilizar desse recurso para ter ali uma assistência médica. Tá? Funciona mais ou menos, não era a mesma coisa, né, do que a gente tem hoje como INSS. Tá certo? Não é a mesma coisa porque o INSS não existia nessa época, tá bom? A gente está falando aqui de empresas, né, de classes de trabalhadores específicos. Então, cada classe de trabalhador se organizava, aquelas que queriam se organizar, e faziam as suas próprias CAPs, certo? Então, veja que nós tivemos aí 10 anos, né, com a instituição dessas caixas de aposentadoria e pensão. Deixa eu só ver aqui, minha gente, se foi algum... Gente, como eu estou aqui apresentando, se vocês puderem qualquer dúvida, tá? Abram o microfone, sinalizem, que aí fica mais fácil para eu parar, né? E tirar a dúvida de vocês. Passado esse período, minha gente, nós tivemos algumas modificações aí, algumas insatisfações por conta dos trabalhadores, mudanças também na própria sociedade, e aí nós tivemos as unificações de algumas CAPs, e essas CAPs, elas viraram institutos. Tá? Então, nós passamos aí de ter as taxas de aposentadoria e pensões para termos os institutos de aposentadorias e pensões, que são os IAPs. Tá? Vejam que os IAPs, eles duraram um período maior, né? Nós temos aí 30 anos, né, dessas organizações aqui na nossa sociedade. Também funcionava da mesma maneira que as CAPs, no sentido de que também eram classes de trabalhadores vinculados a empresas, né, também com aquele mesmo objetivo, tá, de ter aquele recurso ali disponível para uma necessidade de aposentadoria, de pensão, de afastamento, ou de um eventual adoecimento, tá certo? O que nós vamos ter de grande diferença em relação às CAPs é porque aqui nós vamos ter um montante muito maior de trabalhadores fazendo uso, porque nós temos várias CAPs aí que foram reunidas em institutos, certo? E aí vocês podem estar se perguntando, né? Aí, quem não era trabalhador, né? Quem não era vinculado a uma indústria, a uma empresa específica que tinha CAPs ou que tinha IAPs, né? No momento dos IAPs. Essas pessoas, elas ficavam
né, desassistida no sentido de que ou elas utilizavam aquelas ações que eram ofertadas pelo governo, como eu falei para vocês, ainda eram ações mínimas, né? A gente não tinha uma saúde que era voltada, pensada em um atendimento integral para a população, como é o SUS hoje. Então, essas pessoas ou ficavam desassistidas nesse sentido, ou então custeavam, né, a assistência médica, consultas, exames, cirurgias, né, com o seu próprio recurso, tá certo? Aquelas que não tinham condições, além, né, dessas ações voltadas, ofertadas, na verdade, pelo setor público, né, pelo Estado, nós tínhamos também algumas casas, né, como as Santas Casas de Misericórdia, algumas instituições ligadas à questão da igreja, né, à filantropia, que também dava um apoio para essas pessoas que não podiam, né, arcar, né, ou que não tinham acesso aos IAPs, né, antes das cartas e depois aos IAPs, né? A partir da década de 60, né, mais ou menos aí em 1966, nós vamos ter uma nova modificação com a introdução aí do governo, ofertando um recurso muito maior, né, na tentativa de ampliar as ações e serviços de saúde para a população. E aí nós temos a criação do Instituto Nacional de Previdência Social, que ele vai durar aí mais ou menos de 1966 até 1977, certo? O INPS, ele também vai estar ali junto, tanto ações relacionadas à previdência social, né, aposentadorias e pensões, quanto também ações voltadas para o adoecimento, né, para ofertar consultas, exames, cirurgias, para tentar dar um acesso maior à população. Tá? Aqui eu estou falando de forma breve, minha gente, como eu disse para vocês, tem muito mais detalhes para a gente falar de cada momento histórico, né, que eu estou falando para vocês, com os pontos favoráveis, os pontos desfavoráveis, tá? Então, vale depois dar uma olhadinha lá na aula, na nossa primeira aula do módulo de legislação, para vocês poderem ver os detalhes, né, de como foi todo esse processo em cada etapa. Tá bom? E aí, em 77, nós temos uma outra mudança. Então, o NPS ele vai dar lugar ao INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. E aí, o INAMPS ele marca um diferencial, porque aí nós temos aí a tentativa de desvincular um pouco, né, o que seria os recursos para a Previdência Social do que seriam aqueles recursos destinados à assistência médica mesmo, né, a ofertar aí serviços e ações voltadas à saúde da população. Lembrando que essas ações que eu estou falando, o governo ele já estava, né, como eu disse para vocês, ofertando um recurso muito maior, só que esse investimento público, ele era mais voltado para a instituição privada. Então, o governo pagava, né, os hospitais, os grandes hospitais da época, que são hospitais que nós temos até hoje nas grandes cidades, né, grandes aglomerados aí de clínicas, de grupos privados de saúde. Então, o governo pagava para que essas instituições privadas ofertassem a saúde para a população. Né? Isso também nós temos aí os pontos favoráveis e desfavoráveis com relação a isso. Uma delas desfavorável é que o governo acabou investindo o recurso no setor privado e não direcionando esse dinheiro para a melhoria do serviço público, né? Para os hospitais públicos, para as clínicas, para a ampliação da atenção primária à saúde, que a gente poderia ter avançado muito antes, né? Se esse dinheiro tivesse sido investido com essa finalidade, quando, na verdade, o governo ele passava a investir, mas investir nos serviços privados, investir em serviços, em instituições que não eram dele, né? Claro, essas instituições, elas tinham a contrapartida, né, de ofertar o recurso, que seja a consulta, o exame, a cirurgia, mas, de certa forma, o governo investia, né, dando aí uma estrutura para essas empresas, sendo que essas empresas não eram públicas, tá certo? E aí nós ficamos com o INAMPS aí, veja que o INAMPS ele vai durar aí até 93, porque em 1990 nós temos a criação do SUS, mas o SUS ele demora um pouco até se estruturar, né? Enquanto serviço de saúde, suas próprias ações, então ele demora um pouco para poder se estruturar. Então, por isso que não estranhe, né, que o INAMPS ele vá um pouquinho mais até, né, depois da criação do Sistema Único de Saúde, tá? E aí, nesse período de vigência do INAMPS, né, de 77 a 93, nós temos também algumas outras mudanças, temos aí a questão da sociedade, da redemocratização do país, nós estamos vivendo aí um momento pós-ditadura, de grandes, né, movimentações sociais, inclusive no aspecto da saúde, onde a gente vai ter o movimento da reforma sanitária, que é o marco aí de reivindicação da população para um serviço de saúde público, realmente, que atendesse a todas as pessoas, né, um serviço que fosse mais amplo, que desse uma abertura maior, uma amplitude maior para
atenção primária, né? Tivemos também aí nesse período a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi outro grande marco, né, para que a gente chegasse até o SUS em 1990, e a própria Constituição Federal, que é o que nós vamos falar já já, que ela marca também, né, esse momento de redemocratização do país, com direitos para a população, deveres também, incluindo a questão da saúde, onde a gente vai ter uma sessão específica falando sobre a saúde na nossa Constituição, né, que é o que é cobrado de vocês no edital do concurso. Ok? Só passar aqui. Aí aqui eu fiz um outro esquema, só para poder, né, fixar melhor essas transformações, essas mudanças que nós tivemos ao longo do tempo. Então, veja, como eu disse para vocês, né, entre aquele período de 66, né, e entrando aí depois o INAMPS até o SUS, então nós tivemos aí em 1970 esse movimento da reforma sanitária. Em 86 aconteceu a 8ª Conferência Nacional de Saúde, então é um marco muito importante, né, na evolução da saúde pública, o movimento da reforma sanitária em si e a própria conferência. Em 87, né, pós movimento da reforma e pós 8ª Conferência Nacional de Saúde, nós temos aí a tentativa de um sistema único, né? Na verdade, ainda não é o SUS, é o SUDES, que é o Sistema Único Descentralizado de Saúde. Mas já foi uma tentativa aí de se buscar, né, atender a essas reivindicações oriundas aí desse processo de reforma sanitária e das discussões aí na Conferência Nacional de Saúde, tá? Em 88, nós temos a Constituição Federal, e aí, pós-Constituição, nós temos aí, né, regulamentado a criação do Sistema Único de Saúde com as leis que eu falei para vocês lá no início, que são a 8.080 e a 8.142, que são chamadas de Leis Orgânicas da Saúde. Né? Então, todo esse resumo aqui foi para vocês entenderem, né, como é que a gente estava até chegar à Constituição, que é o nosso assunto principal de hoje, tá? Relembrar só um pouquinho em relação à reforma sanitária, alguns pontos importantes, né, dela, do movimento em si. Então, era um movimento formado por diferentes atores sociais, então nós tínhamos profissionais de saúde, tínhamos estudantes, pessoas em cargos de gestão, políticos, e também pessoas que não eram ligadas, eram próprios usuários do sistema de saúde, que compuseram aí esse movimento, tá? Então, era um modelo de saúde, né, também um modelo social que buscava aí melhoria das condições de vida da população e também melhorias das próprias condições de saúde que eram ofertadas a essa população. Tá? Esse movimento ele começou a surgir e a se estruturar nas universidades, né, junto com os movimentos sindicais, e também experiências que já se tinham, né, experiências mais tímidas, principalmente relacionadas à atenção primária, né, nas cidades, nos bairros aí, que já se pensavam, né, nesse novo modelo de saúde. Temos como figura aí representativa, né, figura política representativa desse movimento, que é Sérgio Arouca, que é um médico sanitarista que impulsionou e que muito contribuiu aí para esse momento da reforma sanitária. Tá? E lembrar, né, vocês não podem esquecer de forma alguma, que a reforma sanitária, né, ela abriu caminho aí para a criação do nosso Sistema Único de Saúde, né? Talvez se a gente não tivesse tido esse momento aí, esse movimento da reforma sanitária, a gente não tivesse chegado ao Sistema Único de Saúde, ou demorasse muito mais, né, até se chegar à criação do SUS. Professora, Oi. aqui é Maria Bernardina. Eu indiquei 2 alunos para o curso. Uma é Patrícia e o outro é Viviane. Eles não estão conseguindo entrar no link, eles querem fazer a inscrição para fazer o curso com vocês também, tá? São pessoas muito, muito chegadas minhas, viu? Ô, querida, obrigada aí pela recomendação. O pessoal do suporte está ouvindo, viu? Aí depois vai entrar em contato aí contigo para saber o que está acontecendo. Não, eles estão na aula, Patrícia e Viviane. Então é a parte que eu falei. Isso, tá? Mais cedo. Pronto, então ótimo. Obrigada, tchau. Por nada. Gente. Oi, E aí, em Estela, relação... Diga. tira uma dúvida. A CAPES, esse grupo de pessoas, né, que tinham falado, esse grupo de pessoas seriam os empregados e os empregadores? Que Isso, as faziam CAPES era uma organização, vamos assim dizer, né, que eram formados por trabalhadores, né, que eram os empregados, e os empregadores, que era aquela indústria, né, ou empresa. Então, cada empresa, cada indústria tinha a sua própria CAPES.
E aí os seus trabalhadores, né, uma parte, né, do recurso era destinado a essas CAPs, como uma contribuição, assim, mais ou menos como a gente tem hoje no INSS, né, que nós, trabalhadores, contribuímos, né, depender do vínculo, né, que a gente tem um vínculo trabalhista, a gente tem aquele valor ali descontado, né, no contra-cheque, no salário, enfim, destinado aí à aposentadoria, a uma possível, né, ou futura aposentadoria e pensão. Então, funcionava mais ou menos dessa forma. E aí, além dessa questão desse recurso do próprio trabalhador, a empresa em si também destinava um recurso, tá? Então, os dois ali eram os financiadores da sua própria CAPES. Então, o rural, a parte rural não entrava nessa parte? Não, Não infelizmente entrava. não. As E esses trabalhadores rurais IAPs aí, ficavam naquele grupo de pessoas que, infelizmente, nesse momento, tá? Da que tínhamos as CAPES, ficavam desassistidos, a não ser que buscasse, como eu falei para vocês, né? Ou ações do próprio Estado, por exemplo, como vacinação, né? Algumas ações relacionadas à educação e saúde, saneamento básico, enfim. Essas ações mais específicas, ou então tinham que pagar realmente, ou buscar as santas casas de misericórdia, né? As instituições filantrópicas para tentar o atendimento médico. e esses IAPs depois, desculpa só te perguntar, que você fala que são grupos de empregados, né? Eles classificavam assim por classe, por exemplo, indústria, tinha essa classificação, mas tinha, por exemplo, igual agora, quem ganha mais contribui mais, você teria isso nessa época? Porque havia uma diferença, vamos dizer, salarial, né? Não sei se é assim na época que podia falar, de setor para setor, aí eles pagavam mais e tinha que eles pagavam menos também, ou não? Assim, sempre teve essa questão de diferença salarial, mas assim, a gente já tinha CLT nessa época, tá? Na época dos IAPs, a gente já tinha o governo de Getúlio Vargas, né? Pós-Getúlio Vargas, então a gente já tinha o início das leis trabalhistas, então já essa parte trabalhista já era mais organizada, né? Com alguma garantia de alguns direitos. Mas, com relação aos IAPs, na verdade, os IAPs, eles eram CAPs, geralmente CAPs, que tinham funções parecidas, né? Por exemplo, indústria marítima, né? Então, nós tínhamos várias empresas ligadas a essa atividade, né? Que era muito forte, né? Principalmente em regiões aí que tinham portos, né? Região de Santos, por exemplo. Então, assim, esse grupo de trabalhadores já tinha um vínculo formal com essas empresas e que pertenciam a essa categoria profissional. Essas empresas, elas se reuniram, na verdade, e formaram um instituto, mas sempre ligado à mesma atividade profissional. E aí, claro, né, obviamente, os recursos, né, eles eram separados, como você falou, né, uns contribuíam mais, outros contribuíam menos, isso acontecia assim. Mas aí, nessa parte também, os empregadores também arcavam com uma contribuição para dar um montante, né, de sustentação aí. Mas nessa época também a gente devia preocupar mais com a questão do dinheiro, vamos dizer assim, né? Das exportações, essas coisas. Eles não estavam muito focados na saúde, igual é hoje, né? O objetivo principal tanto das CAPs quanto dos APs não era assistência médica, tá? O objetivo principal não era esse. Era realmente juntar aquele recurso para a aposentadoria futura, né? Desses profissionais, porque a gente não tinha o INSS, né? Então, não tinha um local para esses trabalhadores contribuírem, né, para depois terem a aposentadoria. Então, foi uma forma inicial, né, de se garantir para esses trabalhadores, de forma privada, essa aposentadoria e as pensões, né, em caso de morte e acidentes, enfim. E aí, no caso, havendo uma necessidade, essas empresas também disponibilizavam assistência médica através desse dinheiro que já estava lá, né, reservado, vamos assim dizer, né, nesse fundo. Mas não era o objetivo principal. Aí que o Brasil começou a fundar, né? Porque o povo deve ter lançado a mão do dinheiro. Eu acredito que deve ter sido. Eu não vou nem entrar, eu nem vou entrar nesse mérito. Enfim. Melhor não. Obrigada, viu, Estela? Vamos continuar. E aí, minha gente, eu trouxe aqui para vocês algumas conquistas, né, desse movimento. Falei tanto aqui, né, da importância do movimento da reforma sanitária e como ele contribuiu, né, para que a gente chegasse na Constituição e também na construção do próprio Sistema Único de Saúde. Então, eu elenquei aqui algumas conquistas do movimento. Então, o movimento conseguiu fazer com que o governo, ele prestasse mais atenção e se comprometesse a ampliar as ações, inclusive ampliar os investimentos, né, para o controle e eliminação de doenças por meio da vacinação. A gente já tinha um calendário vacinal nessa época, não é o calendário vacinal que nós temos hoje, né, com aporte de vacinas que nós temos hoje, mas nós já tínhamos algumas vacinas isoladas
mas, assim, não tinha uma divulgação, né? Não tinha ali um interesse, né? Que a população realmente se interessasse e fosse vacinar. Né? Então, assim, o movimento ele levantou essas questões de como era importante ter um calendário vacinal, de tentar ampliar esse calendário vacinal e fazer com que as pessoas se conscientizassem, né, da importância da vacinação. E isso foi uma grande conquista, porque a gente conseguiu muito reduzir, né, a mortalidade infantil, principalmente no nosso país, com essa ampliação da vacinação. E outras medidas, é claro, né? Mas a vacinação teve uma contribuição muito importante. Mas já tinha vacinação antes, né? Logo no início, lá em 1920, que era o sanitarista Paulo Cruz, não era? Se não me engano. Isso, já tínhamos. Só não era da quantidade que nós temos hoje, né? Não era tão ampliado assim, tanto em número de vacinas, quanto também para a população, que hoje nós cobrimos com o Programa Nacional de Imunização, nós cobrimos desde recém-nascidos, né? Que a gente tem vacinas ao nascer, até idosos. Então, veja quantas faixas etárias nós conseguimos alcançar hoje, né? Com o programa de vacinação através do Sistema Único de Saúde. Inclusive as gestantes, né? Nesse momento aí. Então, a gente já com recém-nascidos, bebês, crianças, adolescentes, adultos, jovens, né, homens, mulheres, gestantes, aí entra na questão do período fértil, e também os idosos. Então, hoje a gente tem um programa muito mais eficaz, né? A tendência é cada vez melhorar. Mas nessa época não era nesse formato, mas a gente já tinha. Para a época, as vacinas que eram disponíveis, a gente já tinha já no Sistema Único de Saúde. A luta do movimento era ampliar, fazer com que chegasse a mais pessoas e que as pessoas tivessem consciência mesmo do que era a vacinação, que o sistema público informasse para a população a importância da vacinação, porque no primeiro momento, quando surgiram as vacinas, foi de forma obrigatória, a gente tem a revolta da vacina, que a gente pode falar em outro momento, mas depois, né, ficou de forma voluntária. Então, a pessoa, né, que teria que ir se vacinar ou levar seus filhos para vacinar. E essa vacinação era muito baixa, porque a própria população não sabia da vacina, não sabia para que era, não sabia da importância, então faltava informação, né? Faltava educação em saúde. Então, o movimento de reforma sanitária também visou isso, né? Que o governo ele voltasse as suas ações também para esse processo de educação em saúde relacionado à vacinação. Diz que eles tiravam o povo até de dentro de casa, isolava eles quando tinha algum foco, suspeita, queimava tudo. Bom, eu ouvi falar, né? Não sei se é isso. O movimento da revolta da vacina, ele é bem complicado. Depois eu posso até, num outro momento, outra aula, a gente parar um pouquinho para falar, assim, que né, é um momento histórico importante, assim, né, no nosso país, e também, assim, de erros, né, que foram cometidos em relação à população, a forma como foi implementado, né, mas para um outro momento, porque senão a gente não consegue avançar aqui hoje. Mas me lembrem que a gente fala sobre isso, tá bom? Pode ser no final da aula ou antes da gente começar no módulo, na nossa aula semanal. Outra conquista também do movimento, gente, foi a questão da assistência farmacêutica. Então, o governo ele se comprometeu em fazer, né, ampliar a distribuição de medicamentos, né, de forma gratuita, entre aspas, né, porque são impostos, mas assim, né, de forma gratuita para essa população, sem cobrar mais, né. Então, tanto ampliar o número de medicamentos, quanto também fazer com que esse medicamento ele ficasse mais acessível a essa população. Então, assim, foi uma conquista nessa época que a gente usufrui até hoje, né. Hoje também nós temos aí o RENAME, né, que é uma lista nacional de medicamentos, né, de tratamentos dentro do Sistema Único de Saúde, inclusive reconhecido no mundo, né, de forma mundial, como um dos melhores aí do mundo. E isso tudo tem um início, né? E aí o início foi aqui com o movimento da reforma sanitária, tá? Financiamento para transplantes também foi outra conquista, né, do movimento de reforma sanitária. Também a garantia do governo de fazer uma vigilância sanitária que fosse mais atuante, que realmente, né, buscasse aí resoluções para aspectos relacionados ao controle, né, de doenças relacionadas à alimentação, ao consumo de água e bebidas. Então, assim, de maneira geral, né, o movimento de reforma sanitária, ele é um movimento que buscou a defesa, né, que a gente chama da universalização, ou seja, do direito para todos, né, de garantia de direitos para a população, não só direitos sociais, né, mas também direitos relacionados à saúde. Tá? Então, isso tudo foi baseado, foi discutido no que a gente chama de conceito ampliado de saúde, né, onde o movimento ele entendeu que para se alcançar a saúde da população não bastava apenas considerar
a questão de ter ou não ter uma doença, né? Estar ou não contaminado por um vírus, por uma bactéria, mas entender que as condições sociais, as condições econômicas da população são fatores extremamente importantes para determinar se essa população ela é mais ou menos saudável. E aí nós temos aí os determinantes sociais também. Que aí o pessoal só acessar a nossa aula lá, que aí eu falo também um pouquinho sobre esses determinantes, tá? Inclusive tem até um diagramazinho falando, né, da questão do lazer, da moradia, do salário, né, da renda. Bom? E aí, chegando na nossa Constituição de 88, minha gente, né, foi um momento de grande conquista em vários aspectos sociais, e aí nós vamos ter dentro da Constituição uma seção voltada para a saúde. Tá? E aí nós vamos ter alguns artigos que vão, né, fundamentar, que vão garantir a questão da saúde para a população a partir deste momento. Isso também é oriundo lá do movimento de reforma sanitária, tá? E aí nós temos aí os artigos 196 até o artigo 200 voltados para a saúde na nossa Constituição. O primeiro artigo ele é o 196, onde ele vai trazer o conceito de saúde no sentido de garantia do direito para toda a população brasileira a partir daquele momento e que essa saúde ela deveria ser ofertada pelo Estado. Ah, mas não seria óbvio, Estela, que o Estado teria essa obrigação? Pode até ser óbvio, mas até esse momento não tinha nada, nenhuma lei que obrigasse o Estado a oferecer saúde para a população. O Estado fazia porque queria, vamos assim dizer, tá? Mas a partir da Constituição isso entrou como dever do Estado. Então, a partir de 88, o Estado teria que ofertar de forma gratuita, né? Obviamente, através dos impostos, mas deveria assegurar essa saúde para a população. Então, é isso que está definido no nosso artigo 196, que diz que a saúde é direito de todos, a partir desse momento, ou seja, não importava ser trabalhador, não ser trabalhador, ter uma empresa que tinha uma CAPES, que tinha uma AP, né? Não importava. Se eu tinha uma renda, se eu não tinha, a partir desse momento, essa saúde teria que ser assegurada a qualquer pessoa, né? Que esteja em nosso país, né? Não só nascidos, mas estrangeiros também, que residem aqui, acabam tendo também essa garantia assegurada, tá? E dever do Estado, como eu falei para vocês, a partir desse momento, o Estado teria que ofertar essa saúde para a população. E essa saúde seria ofertada como? Através de políticas sociais e econômicas, que nós vamos estudar essas políticas aí no decorrer da nossa mentoria. E essas políticas sociais e econômicas, elas teriam como objetivo, né, reduzir o risco de doença e de outros agravos para a população e também assegurar o acesso universal e igualitário, né? Então, todas as pessoas agora teriam acesso às ações e serviços ofertados pelo Estado, de forma igualitária, né? Não teria qualquer tipo de discriminação social, econômica, política, tá? E com o objetivo de quê? Né? De promover a saúde, né? De proteger a saúde dessa população e de recuperar a saúde, no caso daquela população que já está doente, né? Então, teria esses três focos principais: promoção, proteção e recuperação, né? O artigo 197, ele vai trazer alguns aspectos relacionados à gestão dessa nova saúde, né? A gente ainda não tem o SUS aqui ainda, mas que como é que seria, né? Como é que seria essa garantia dessa saúde? Então, o artigo 197 vai trazer que essas ações e serviços de saúde que seriam ofertadas a partir desse momento teriam que ser de relevância pública e que caberia ao poder público regulamentar, fiscalizar e controlar essas ações, certo? Então, o governo, além de ofertar o recurso, né, de ofertar também as ações e serviços em saúde, ele próprio, né, através dos seus mecanismos, ele também ficaria responsável por regulamentar essa nova saúde, através desses novos serviços, de fiscalizar e de controlar também as ações. O artigo 198 vai trazer as diretrizes desse novo sistema de saúde, né? E aí ele vai trazer 3 diretrizes como base para esse novo sistema, né, que iria se estruturar, que são as diretrizes da descentralização, né? Então, visando com que as ações elas não ficassem apenas concentradas no governo federal, na União, mas que essas ações, a partir do governo federal, elas também pudessem ser regulamentadas, controladas e fiscalizadas pelas outras esferas. Então, tanto a gestão estadual quanto a gestão municipal, tendo também, né, os estados e os municípios uma certa autonomia para organizar essas ações dentro do seu território,
Então, uma das diretrizes era a diretriz da descentralização. A outra diretriz, a questão do atendimento integral, né, garantir que esse atendimento à saúde ele fosse ofertado para toda a população, que essa população ela conseguisse ter acesso a todas as ações e serviços que ela necessitasse dentro do serviço público que seria ofertado para ela. E a terceira diretriz, que é a participação da comunidade. Nós chegamos até aqui através da sociedade, né, reivindicando mudanças através do movimento de reforma sanitária, então a gente não poderia deixar a sociedade, a comunidade de fora desse processo de construção, né, do SUS. E construção contínua, né, para um processo que está sempre em mudança, nós enfrentamos desafios constantemente. Então, na própria Constituição já traz essa diretriz, assegurando essa participação da comunidade nesse novo sistema que estaria surgindo, né? O artigo 199 vai falar sobre a participação da iniciativa privada. Lembra que nós já tínhamos, né, a participação da iniciativa dentro da saúde pública no Brasil. Você tem até o exemplo, né, do INAMPS, temos os CAPs, os IAPs, né, anteriores ao INAMPS. E essa participação, então, ela não seria interrompida. Então, assim, essas empresas, essas clínicas, esses laboratórios, esses hospitais particulares poderiam participar do SUS? Poderiam continuar participando, né? Desse novo modelo, né, que seria o SUS. Mas a própria Constituição já vai delimitar essa participação, vai dizer como é que essa iniciativa privada ela estaria participando. Até porque lembra que o poder está nas mãos do poder público, né, da esfera estadual, né, da União e do município. Está lá no artigo 197. Então, assim, seria aceita a participação? Seria. Mas como é que seria essa participação? Então, o próprio artigo 199 já vai estabelecer, vai dizer que essa participação ela é permitida, mas de forma complementar, não é obrigatória. Então, havendo uma necessidade de uma ação, de um serviço, que o SUS não esteja, no momento, conseguindo ofertar à sua população, o SUS ele pode contratar essa iniciativa privada para ofertar, certo? Então, sempre de forma complementar. E como é que seria feita essa contratação? Através de dois mecanismos, que a gente chama, né, mecanismos administrativos, que é o contrato de direito público, ou através de convênios com essas instituições. Então, temos aí a segunda regulamentação de como é que seria essa participação. Ô, Estela, então, antes, eles já, as instituições privadas, elas já faziam parte, mas como não tinha essa lei constitucional, que tinha essas diretrizes, né, que vamos dizer assim, controlava, então, naquela época dos IAPs e tal, o governo não tinha um controle de investimento. Por exemplo, ele pagava as instituições privadas, mas não tinha um controle. Pode ser que qualquer um dos hospitais podia falar, ó, gastou, um exemplo, tá? 500 exames hoje, mas entrou, na verdade, 200. O governo ia lá e pagava. Poderia, não vou afirmar, tá? Que eles faziam isso. Prefiro acreditar que... Através da Constituição, controle, a fiscalização não foi maior. Sim, com certeza, né? Até porque a gente está falando de dinheiro público, né? Inclusive, essa questão do controle também, ela vai no campo, assim, do investimento em si. Então, assim, se o dinheiro é público, se o recurso é público, ele deve ser, de forma prioritária, investido em instituições públicas, não é? Então, assim, é muito melhor que o governo ele invista o dinheiro que é público em hospitais públicos para melhorar a sua estrutura, do que ele pegar um dinheiro que é público e investir no hospital privado, né? Que não é dele, ele não vai ter nenhuma contrapartida. No momento que o hospital privado quiser cortar ali o convênio, ele corta, não é? Então, é mais nesse sentido, realmente, de colocar limites para essa participação privada, para que o próprio governo ele seja forçado a investir nas suas instituições, né? E melhorar a sua estrutura mesmo, tá? Então, o controle também vai nesse sentido. Porque anteriormente à Constituição, no processo do NPS, no momento do INAMPS, a gente teve grandes investimentos do governo e, assim, em hospitais que se estruturaram em grandes corporações médicas e que chegaram em determinado momento e disseram, ó, a gente não atende mais pela parte pública. E aí o governo se viu desamparado em muitas ações, sem poder fazer nada, porque assim, eles não podiam impedir, né? A estrutura não era deles, a estrutura tinha um dono, né? Então, assim, foram muitas coisas que foram acontecendo para a gente chegar até esse momento aqui. Então, não foi do nada, tá, gente? Essa limitação aqui foi tudo pensado. Obrigada.
de situações que a gente foi vivendo anteriormente, tá certo? A gente enquanto sociedade, né? E aí, minha gente, a terceira, né, regulamentação em relação à iniciativa privada é que pode participar, pode, né, pode fazer um convênio, pode fazer um contrato, mas a preferência para essa participação são de entidades filantrópicas e entidades sem fins lucrativos, tá? Preferência não é obrigatoriedade. Então, havendo a necessidade de um determinado serviço, né, por exemplo, numa cidade, e não tem uma instituição privada que seja filantrópica ou que seja sem fim lucrativo para ofertar esse serviço, o SUS ele pode contratar, através da gestão municipal, uma empresa, uma clínica, um laboratório, enfim, que não é, que tem fins lucrativos, né, que tem essa parte administrativa organizacional, tá? Não é uma obrigatoriedade. Ele pode, mas havendo outras possibilidades, a própria Constituição já vai trazer que a preferência por fazer esse convênio, fazer essa contratuação com entidades filantrópicas ou então com entidades que não tenham fins lucrativos, certo? E o artigo 200, por fim, né, lembra que eu falei para vocês que os artigos do 196 ao 200, o artigo 200 ele vai falar sobre as competências, trazer algumas competências que seriam aí do Sistema Único de Saúde, ou seja, alguns campos de atuação que seriam de responsabilidade do Sistema Único de Saúde. Aí eu não trouxe eles aqui neste momento para vocês, porque na Lei 8.080, né, que nasce 2 anos depois, a gente vai ter esses campos acrescido de mais campos de atuação, formando ali uma das partes da lei, tá certo? Aí quem ainda não está lembrando, desconhece, ou quer rever... 1990, não? Estela, você falou 1980? Esse artigo 200... O artigo, eu falei uma coisa, o artigo 200 de 1988, minha gente, ele vai falar sobre as competências. Essas competências vão estar presentes na Lei 8.080 de 1990. E aí vão ter essas competências e outras a mais. Então, a gente, né, acabou incorporando aí, 2 anos depois, outros campos de atuação do SUS. Eu recapitulei aqui. E aí, quem tiver dúvida, não está lembrando, quiser revisar, tá na aula lá nossa, tá? Da parte 1, da Bases Jurídicas, parte 1, que a gente trabalhou a Lei 8.080, e aí eu falo lá de cada campo de atuação do Sistema Único de Saúde, certo? E aí, gente, como eu falei para vocês no início, a gente tem um segundo momento da nossa aula, que é as questões. E aí eu trouxe 2 questões aqui, tá? Porque esse assunto foi mais breve, essa parte da Constituição, para a gente treinar aqui e para você, quem é novo, ter uma noção de como é que a gente faz na nossa mentoria, certo? Então, vamos lá para a primeira questão, que é do ano passado, tá? Que diz assim: conforme estabelecido na Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado. Nesse contexto, registre V, né, vocês vão analisar aí, colocar V para verdadeiro e F para falso nessas afirmativas aí abaixo. Então, vamos avaliar aí. Primeiro item diz assim: a saúde é garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Vão aí avaliando se isso é verdadeiro ou se é falso. Segundo item, as ações e serviços de saúde são de relevância pública. E terceiro item, cabe ao poder privado dispor nos termos da lei sobre a regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde. E aí, minha gente, o que vocês marcariam? Letra A, B, C, D ou E? Questão da Constituição. Deixa eu ver aqui o que vocês respondem. Coloquem aí no chat ou liguem aí o microfone. Ó, gostei. Luciana já colocou aqui o que ela marcaria. E os demais? E aí, minha gente? A, B, C ou D? Tati acha que é a letra C.
E aí, vamos ver? Veja que essa questão ela não vai dizer qual é o artigo, tá? Não traz aí, o artigo 196 diz isso, o artigo 198 diz aquilo. Não. Ele, né, acabou colocando aí nessa questão vários artigos daquele que nós falamos. Por isso que eu falei para vocês que Constituição é um assunto chave. Vocês têm que saber esses artigos que eu falei para vocês, tá bom? Porque sempre cai ou uma questão só sobre a Constituição, ou esses artigos em alternativas de outras questões, né? Sobre o SUS, de uma maneira geral, sobre legislação, eles colocam vez ou outra, né, alguma alternativa relembrando aí esse conteúdo da Constituição. Certo? Então, resposta certa, letra E. Vamos ver o que vocês erraram aí? Primeiro item. Primeiro item, ele descreve, né, o artigo 196, né, uma parte do artigo, né? Então, ele vai trazer que a saúde, lembra que é direito de todos e dever do Estado, ela é garantida mediante políticas sociais e econômicas, nós vimos que sim, né? Que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, e também o acesso universal, palavra-chave, igualitário, as ações e serviços com os 3 objetivos que eu falei para vocês: promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, primeiro item, verdadeiro. Segundo item fala sobre o artigo 197, que diz lá, né, que as ações e serviços de saúde, a partir daquele momento, seria de relevância pública, lembram? Cabendo ao poder público a regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde. Então, tudo que eu falei aqui está presente no artigo 197 e que ele vai estar aí nos 2 itens, né? No segundo item, uma parte dele, que está verdadeiro, e no terceiro item, a outra parte desse artigo, mas com uma informação falsa, que na verdade não é o poder privado que vai regulamentar, fiscalizar e controlar as ações e serviços de saúde a partir deste momento. É o poder público, certo? Por isso que o item 3 ele é falso. Vamos lá, minha gente? E essa outra questão aqui sobre a reforma sanitária, também para vocês avaliarem de outra banca, não é da mesma banca, em 2023, e aí vocês vão avaliar também como verdadeiro ou falso. Tá? Primeiro item diz assim, que o movimento da reforma sanitária nasceu no contexto da luta contra a ditadura no início da década de 1970. É verdadeiro? Segundo item, que o movimento da reforma sanitária enfraqueceu a democratização na saúde. Terceiro item, as propostas da reforma sanitária resultaram na universalidade do direito à saúde. E o quarto item, que o movimento da reforma sanitária buscava melhoria das condições de vida da população. E aí, de cima para baixo, qual alternativa vocês marcariam? A, B, C, D ou E? Deixa eu ver aqui o que vocês estão me respondendo. E aí, minha gente, A, B, C, D ou E? Ô, Estela, deixa só um pouquinho na tela que eu estava lendo. Aí você tirou. Peraí. É bom vocês porque eu falei para vocês, que vocês irem me avisando, que às vezes está apresentando para mim, eu não consigo ver. Aí ficou bom? Quando eu puder passar, me avisem.
Deixa eu ver. Vocês estão mudos. Ficaram mudo, minha gente. Ah, já responderam aqui. Pronto. Quem respondeu acha que é a letra B. Será? Vamos ver. Resposta certa. Letra B. Muito bem. Gostei de ver. Aí vamos ver o que está falso. Então, item 1, né? Verdadeiro. Lembra que eu falei para vocês que a gente vivia estávamos no momento ali do processo de redemocratização do país, estávamos ali vindo de uma ditadura. Então, realmente, o movimento da reforma sanitária surge nesse contexto. E aí, a marca de início dele é realmente 1970. Então, item 1, verdadeiro. O item 2 diz que o movimento enfraqueceu a democratização. Pelo contrário, minha gente, o movimento deu forma, né, contribuiu e queria o processo de democratização, né, na sociedade, incluindo na saúde, né, porque as decisões políticas, elas interferem diretamente em vários campos da sociedade, inclusive no âmbito da saúde, né. Então, o item 2 é falso, esse enfraqueceu aí, tá certo? O item 3, verdadeiro, né, falando que o movimento da reforma sanitária resultou na garantia, né, da universalidade, o movimento queria, né, esse princípio da universalidade, ou seja, que todos tivessem direito à saúde no nosso país, né, inclusive depois esse princípio da universalidade, ele vai estar na Constituição, né, começou aí nas propostas da reforma sanitária, e vai estar no SUS também. E o item 4, né, buscava a melhoria das condições de vida da população, sim, até porque o movimento de reforma sanitária entendia que quando se melhora as condições de vida da população, se melhora também a saúde dessa população. Né? Não se pode pensar em saúde como uma população que tem más condições, né, de vida, com qualidade de vida ruim, né, sem moradia, ou com péssimas condições de moradia, lazer, renda, trabalho, né, todos aqueles determinantes da saúde. Isso faz parte do conceito ampliado de saúde que era discutido e debatido dentro do movimento de reforma sanitária. Então, item 4, verdadeiro. Minha gente? E aí, chegamos ao final deste momento aqui de aula. Só vou voltar aqui para vocês. Para quem é o novato aí, né? Acho que deu para entender um pouquinho como é que a gente funciona. Lembrando que nossa aula, gente, ela tem duração aí de 1h30, né? Então, a gente trabalha o conteúdo nesse formato aqui que foi apresentado para vocês. Então, a gente faz o momento da explanação e depois a gente treina questões em um número maior do que foi hoje, tá? Hoje foi aqui uma amostra com 2 questões, mas a gente trabalha um número maior, né? Nas nossas aulas. Quem é aluno nosso aí já sabe. Bom? E aí eu quero só mostrar aqui para vocês a plataforma, tá? Então, o nosso aluno, né, que está devidamente matriculado, então ele tem acesso à plataforma digital. Estão vendo aí a página da plataforma? Agora sim. Pronto. Então, eu abri aqui, tá, gente, com o meu link, meu login aqui na plataforma. Então, aqui, quando vocês entrarem, vocês vão ter acesso aqui a diferentes abas, tá? Então, aqui vocês vão encontrar, por exemplo, o acesso para o grupo de alunos. Aqui nós temos nossos módulos, ó, aí está separado, tá? Então, temos o módulo de saúde pública, que nós temos uma aula, e para o pessoal da enfermagem, que é a parte do módulo de conhecimentos específicos, nós temos uma outra aba, que é essa aqui, tá certo? Então, é outra dúvida que às vezes o aluno acha que saúde pública está junto com enfermagem, às vezes não é enfermeiro, né? Assistente social, é psicólogo, então está separado, porque no próprio edital são conteúdos diferentes, né? E também estão em abas diferentes lá também. Saúde pública é um conteúdo comum, né? Cobrado para todas as profissões, mas nós temos as partes específicas também. Diga. Oi, Stella, você vai dar aula da enfermagem também? Do conhecimento específico, é você? Sou eu. É porque quando eu assisti uma das aulas essa semana, era uma outra pessoa que estava dando aula. Valdirene, esqueci o nome da professora. Aí eu não sei. Robert, sinaliza aí. Aquela foi uma aula bônus de questões. A gente pediu mais uma aula para reforçar assim reforçar umas questões, algumas coisas com vocês. Tá. É que na terça-feira a professora Estela, ela iria dar aula de saúde pública, né?
Ah, de tá. leis e tal. Aí eu falei assim, então vamos chamar uma outra professora do time que né, dá uma aula da específica na questão de enfermeiro e técnico, tá bom? Aí foi só, mas a nossa oficial, e eu não troco por nada, é a Estela, a professora Não, aí. troca não, porque eu já estou vendo que eu já Com passei com ela que ela. vocês, é com ela que vocês vão ser aprovados. É só seguir o que ela fala que vai dar tudo certo. É isso que eu estou falando. Então, com ela eu já passei, então, uai, que ela explica tão bem, não tem dúvida, não, uai. Acho que o povo deve estar gostando, porque se for ela, meu filho, não? Obrigada, minha gente. Não estamos me deixando sem graça, os dois. Vamos lá. Olha, aí, gente, continuando aqui, então, vejam, tem outros módulos. Então, tem aqui a parte da legislação municipal, tá, da cidade, o módulo de língua portuguesa. Quem é nosso aluno também tem direito a apostilas, tá bom? E aí vocês vão ter aqui o acesso liberado para estar baixando as apostilas e estudarem também. E reforçando que todas as aulas são gravadas e disponibilizadas na plataforma. Professora, Oi. como você está online agora, quem quiser acessar o link para inscrição pode hoje, né? Agora, nesse momento, né? Acredito que sim. O pessoal do suporte aí, Robert, que o pessoal está ouvindo para tirar Nós essas dúvidas, viu, estamos, minha gente? Que às vezes eu não sei. nós estamos postando lá no grupo agora o link para quem quiser se inscrever. Está sendo postado lá no grupo do WhatsApp. Tá, eu vou mandar para os 2 colegas que estão na aula aí, tá bom? Show, obrigado. Nada. Deixa eu só recapitular aqui, então, gente. Eu estava falando na hora do slide, falei para vocês em relação às fases, né? Que aí nós estamos com essas duas fases, então, iniciamos dia 8 de abril, vamos até o dia 3 de junho com a primeira fase, a segunda fase de 4 de junho até 22 de agosto, então, véspera da prova. Ah, isso é muito importante. Então, vejam, né, o período que nós vamos estar juntos com vocês, dando esse suporte, para vocês conseguirem fazer uma prova, né, e ter o tão sonhada aprovação, certo? E aí, uma fase não exclui a outra, isso é importante a gente falar. Então, assim, não pense, eu vou deixar para me matricular na fase 2, porque além do preço estar mais caro, não vão ser os mesmos conteúdos, tá certo? Eu comecei em 8 de abril, a gente vai até o final com o planejamento com conteúdos diferentes, tá certo? Então, só para esclarecer, porque pode ser que seja uma dúvida, né? Achar que na fase 2 vai repetir as coisas que foram na fase 1. Não, tá? Essas duas fases a gente vai contemplar todo o edital, então serão conteúdos diferentes. Então, é a vantagem de vocês entrarem agora, tivemos poucas aulas, não dá tempo recuperar, assistir as aulas que já estão gravadas na plataforma, e também garantir o preço, porque está até terça-feira nesse preço promocional de 197. A partir de terça vai para 297 e na segunda fase vai para 399. Então, assim, né? Quem puder neste momento não é vantagem deixar para a segunda fase, porque além de pagar mais caro, vai pegar metade do conteúdo, né? Do que a gente que vai estar ministrando aqui. Então, quem entrar agora já vai estar numa vantagem aí para quem deixar para entrar depois. Ô, Estela, você acha que eu recupero? Porque eu vou começar amanhã, estudar amanhã. Essas aulas que passaram, eu consigo, por exemplo, de 4 horas por dia de estudo, chegar até, atualizar até a outra fase e ficar igualitária, igual o princípio do SUS com vocês? Gostei que já gravou. Consegue sim, porque a gente só teve 4 aulas. A gente iniciou dia 8, certo? Tá. Então, dá tranquilo. Como cada aula teve 1 hora, mais um pouquinho de 1 hora e meia, né? Você consegue sim, viu? Equilibrar aí até a próxima aula sem dificuldade nenhuma. Fique tranquila, viu? E aí, qualquer coisa também que você tenha dificuldade, no final da aula eu abro sempre um espaço para dúvidas. Fica aberto, tá? Qualquer um de vocês pode tirar dúvida ou do dia, ou se estiver estudando em casa, surgiu alguma dúvida depois, pode tirar também no momento da aula. Ok. Certo? Obrigada. Eu acho que é isso, minha gente. Dúvidas? Alguém? Deixa eu abrir aqui o chat para ver se tem alguma mensagem. Ficou claro em relação ao conteúdo, em relação à mentoria, à plataforma? Tudo ok?
A plataforma parece fácil de manuseio, pelo que você explicou. Acho que não vai ter dificuldade nenhuma, não. Eu ia fazer para o celular, mas o meu computador está estragado, mas meu primo vai emprestar o notebook dele. Aí vai ficar Mas melhor. mas dá para acessar pelo celular também, viu? Se quiser, eu às vezes, sei. não tá em casa, tiver uma folguinha no horário de trabalho, horário de descanso, dá para acessar pela plataforma, pelo computador. As apostilas dá para baixar, deixar salvo, imprimir se quiser, viu? E realmente a plataforma é bem intuitiva. Você entra, clica no módulo que você quer, e aí já vão estar lá as aulas, inclusive as aulas estão por dia, Ok, viu? Você vai ver lá, dia 8, né, dia 22, e aí você consegue ver o dia para não se perder, né? Então isso é muito bom também, ok. viu, minha gente? Robert, alguma coisa, algo mais a acrescentar? Maravilha, só isso. Vamos cantar parabéns para a professora, gente, agora? Ah, não, vai deixar sem Parabéns. graça, gente. Vamos lá, uai. Não, vou deixar sem graça. Obrigado, viu, Estela? Obrigado de Então vamos, verdade. professor. Vamos lá. Todo Aí, mundo bora? junto? Gente, 2 e? não. Um, dois, já. Parabéns Parabéns pra Pra você você, nessa nessa data data querida, querida. Muitas muitas felicidades, muitos muitos anos anos de vida. Minha gente, obrigada, viu, pelo Isso aí, que vai Estela. carinho. passar! Todo mundo vai ser aprovado. Se Deus quiser. Deus abençoe, viu, Estela? Seu aniversário, sua festa, tudo aí. Bom, um ótimo dia das mães para todas as mamães aí também, né? Sim, com Que tá certeza, aí amanhã. amanhã. E é isso. Deus abençoe, Estela. É só isso. Amém, gente. Obrigada, viu, pelo carinho. Obrigada por estarem aqui, né? Quem ficou até agora. E a gente se vê na semana que vem já, viu? Semana que vem temos aula. Quem é de enfermagem aí, temos aula no módulo de conhecimentos específicos. Tá bom? A gente se vê lá. Bom resto de sábado, né? Bom domingo. Fiquem com Deus. Um cheiro.